dia a todo mundo. Bom dia. Feliz sábado. Que você se sinta muito feliz nesta casa, que é a casa do nosso Pai, e que você possa realmente adorar neste momento com muita gratidão no coração. Estamos começando mais um culto dentro da nossa nova normalidade, e essa é a realidade que nós estamos passando no momento. Então sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de passar para vocês alguns avisos, antes de nós louvarmos a Deus. Você tem aqui à frente duas caixinhas para colocar no momento próprio o seu agradecimento ou pedido de oração, e a outra caixinha para colocar os dízimos das ofertas. Tem aqui também essas caixas para você colocar a sua doação no quilo do amor. Vai ter um momento próprio para isso. Para você fazer o seu agradecimento e o seu pedido, você pode pegar ali na recepção, tá? Já tem um formuláriozinho próprio, e você, se desejar, pode fazer então aí o seu agradecimento e pedido de oração. Lembro também que nós tivemos o período do projeto Maná, onde muitos fizeram já as suas assinaturas de lições para o próximo ano. Aqueles que por algum motivo não o fizeram, ainda tem aí esses próximos 10 dias para fazer, que é o prazo aí que a Casa Aplicadora estará fechando então as assinaturas. Perfeito? Vamos ler a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 3 a 8. Foi um dos textos que nós estudamos durante essa semana na lição da Escola Sabatina, e nos chamou a atenção realmente aí quanto à maneira de nós obter conhecimento para o nosso crescimento espiritual, para a honra e glória de Deus. 2 Pedro 1, versos 3 a 8. Amém? Amém. Então nós lemos assim: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existirem em vocês e vos aumentando, faz com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem maravilhosa do apóstolo Pedro, mostrando, irmãos, que buscar as virtudes de Cristo é a melhor maneira para a recuperação da imagem de Deus em nossa vida. A verdadeira educação leva ao verdadeiro conhecimento de Cristo, e assim nós nos tornamos não apenas semelhantes a Ele, mas também podemos compartilhar com o nosso semelhante tudo aquilo que nós aprendemos e que realmente é o conhecimento desse nosso Deus. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus, vamos ficar em pé para fazer uma oração e depois vamos cantar para a honra e glória do nosso Criador. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos pelas ricas bênçãos que o Senhor tem nos concedido em todos os aspectos da nossa vida.
Agradecemos pela oportunidade de estar na tua casa nesta manhã. E que o teu nome seja louvado, engrandecido pelos teus filhos que vieram aqui para, com gratidão no coração, erguer o louvor ao teu santo nome, Deus. Aceite esse nosso culto, aceite a nossa adoração e faça com que, ó Deus, sejamos edificados espiritualmente, adquirindo conhecimento e assim possamos crescer juntos e nos prepararmos para o teu reino eterno. É o nosso pedido e a nossa oração que fazemos humildemente em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar em pé? Se você cantar em pé, você fica mais à vontade, o corpo mais solto, a respiração flui melhor e a voz também. O primeiro cântico na oração que nós fazemos a Deus para que Ele ouça o teu povo que está o adorando nesta manhã, neste santo e bom lugar que é a igreja. Ouvimos pastor divino, neste santo e bom lugar, teu rebanho congregado, vimos juntos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Aos perdidos no pecado, seu perigo faz sentir. Chama os pobres enganados, faz-nos tua voz ouvir. Aos enfermos, vem depressa acudir. Aos enfermos, vem depressa acudir. Traz o pobre desgarrado ao teu convite, Senhor. Toma o teu poderio em teu braço protetor. Dai abrigo em teu santo e doce amor. Dai abrigo em teu santo e doce amor. Ó Jesus, escuta o nossa humilde petição. Vem desperta em teu rebanho mais sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Cantaremos
Amém? Louvado seja Deus. O próximo cântico expressa o nosso desejo de sermos mais do nosso Deus. Pertencer a Cristo realmente é um privilégio muito grande. E quando nós fazemos essa oração, com esse desejo, então isso torna uma realidade em nossa vida. Mais de Cristo. Se você estiver incomodado e quiser se assentar, fique à vontade, tá? Mais de Cristo quero ser, mais do seu amor obter, mais de sua compaixão, mais de sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu mestre, meu Senhor. Mais de Cristo perto está, sua comunhão gozar, quero sua voz ouvir, sempre sua lei cumprir. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu mestre, meu Senhor. Mas a Cristo quero olhar, ver glória enfim reinar, reine sempre em mim também, desde agora até o além. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu mestre, meu Senhor. Mais de Cristo quero ver, mais igual a Ele ser, dando ao triste sofredor mais conforto e mais amor. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu mestre, meu Senhor. Amém? E neste próximo cântico, nós expressamos o nosso desejo de estar mais perto do nosso Deus. Essa é a oração que deve ser feita diariamente por todo aquele que almeja uma comunhão bem estreita com Deus. Mais perto quer estar. Mais
de hoje: mudança radical. Nossas filhas, Emily e Heloísa, desde pequenas, estudaram em escolas de rede particular aqui na cidade de Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Com o passar do tempo, nós percebemos que elas estavam sendo muito influenciadas pelas programações da escola. Eu estou te achando meio tristinha. Olha, mãe, todos os meus colegas da escola, eles estão ensaiando para dançar na quadrilha e todos os dias eles vão ensaiar e eu fico sozinha lá na sala. E às vezes eu imagino como seria se pelo menos uma vezinha eu fosse com eles, me divertisse, dançasse com eles. Filha, eu sei que é difícil para você, você se sente só, mas lembra, a mamãe conta muito para você a historinha de José, lembra? José era separado, era diferente. Você também, filha. Sei que é difícil, sei que é ruim, mas veja, na escola tem essas festas de São João, de folclore, não era folclore? Halloween, carnaval. E sei que é difícil para você, que você sente vontade, mas a palavra de Deus diz que a gente não deve participar. Nós temos princípios. Emily, com 10 anos, estava entrando na adolescência e essas influências poderiam afetar a sua fé. Oi, amor, que bom que você chegou. Todos esses livros que eu estou lendo, Orientação da Criança, lá Adventista, Conselhos sobre a Educação, a irmã White, ela enfatiza muito a importância da educação adventista. Eu também tenho me preocupado com isso. Inclusive, eu tenho lido aqui um artigo bem interessante que ele fala sobre a importância da educação adventista. Matriculei a minha filha mais velha e matriculei a minha filha mais nova numa escola adventista, porque sei que a disciplina redentora, desenvolvimento integral e harmonioso, em resumo, um ambiente cristão. A escola mais próxima daqui fica em Caruaru, a 60 quilômetros da nossa cidade. E como seria isso? A gente teria que vender a nossa casa? A gente iria trabalhar lá, deixar tudo para trás? Vamos fazer um plano de oração? Vamos chamar as meninas, vamos nos reunir todos os dias, pedir a orientação de Deus. Ele há de mostrar qual caminho a gente deve seguir. Nós não tínhamos dúvidas nenhuma de que qualquer sacrifício valeria a pena para que nossas filhas tivessem uma educação com princípios e valores eternos. Nossas orações foram ouvidas e todos os planos estão sendo executados com a bênção do nosso Pai Celestial. Eu tenho aqui em minhas mãos a realização de um sonho, um livro de ensino religioso do Colégio Adventista. E de todos os livros, esse aqui é o mais importante, porque vai preparar vocês para a eternidade. A educação adventista era tudo de que necessitavam. Foi por esse motivo que tudo aconteceu. A distância de 57 quilômetros entre Santa Cruz de Capibaribe e Caruaru nos obrigou a deixar para trás nossas raízes, amigos, casa própria e um trabalho consolidado. Nosso maior objetivo é poder levar nossa família para viver numa cidade ainda mais distante, a Cidade Santa de Deus. Provai e veja. Agora, vamos participar deste momento especial de adoração a Deus através dos dízimos e das ofertas. Deus os abençoe. Enquanto cantamos a música entrega, então você pode, de repente, entregar seu agradecimento, pedido de oração, seu pedido, sua oferta. E hoje, como é um dia especial, o dia das primícias, também estamos recolhendo alimentos
para o bem-estar daqueles que necessitam. Alguns irmãos já passaram aqui mais cedo, já fizeram suas doações e alguns ainda estão com elas nesse momento. Então, adore a Deus com reverência e com gratidão no coração enquanto louvamos. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Ajoelhemos diante do nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque podemos estar na Tua presença e adorar o Teu santo nome com todas as formas que o Senhor estabeleceu para esse momento de louvor, que é a oração, a música, a Tua palavra que será aberta a seguir e também, Senhor, a entrega das ofertas e dos dízimos. Agradecemos pela vida de Teus filhos, cada um dos adoradores nessa manhã. Agradecemos, Senhor, pelos recursos que o Senhor tem nos dado e através deles podemos, ó Deus, devolver a parte que te pertence e também, ó Deus, ofertar, demonstrando a nossa gratidão para contigo. O Senhor aceite, Pai, esses frutos da nossa adoração. Aceite, Senhor, nossos dízimos, nossas ofertas. Abençoe-nos para que sejam, Senhor, empregados com a tua vontade, aos fins que o Senhor destinou, e abençoe de uma maneira especial também os teus filhos, para que a cada dia possam ter as tuas bênçãos, ter os recursos e expressar assim a gratidão e o reconhecimento pela tua soberania sobre nós, ó Deus. Agradecemos também porque na nossa dispensa podemos trazer alimentos para favorecer o nosso próximo. Que o Senhor também abençoe as nossas doações e abençoe também, Deus, cada um dos teus filhos que tem realmente aberto suas dispensas e trazido, Senhor, esses recursos para o bem-estar dos outros. E que esses alimentos possam, Senhor, atender a necessidade dos teus filhos e que eles os recebam também com gratidão no coração e reconhecimento pela tua providência, Pai. Aceite, Pai, essa nossa adoração de maneira geral e abençoe de maneira especial a pessoa que o Senhor escolheu para expor a tua mensagem nesta manhã, o teu servo, pastor Nelson. Unja com o teu Santo Espírito, Deus, coloque em seus lábios a tua palavra, para que possamos ser edificados espiritualmente, crescermos juntos e ter, Deus, cada dia mais a convicção da tua vontade para cada um.
Dê-nos a tua paz, dê-nos o perdão pelos nossos pecados, ó Deus, e nos fortaleça cada dia mais para te honrar, para te glorificar e cumprir toda a missão que o Senhor tem nos confiado. Abençoe, ó Deus, também os nossos irmãos que estão em casa, estão recebendo, Senhor, a tua mensagem de outros recursos que o Senhor proveu através da mídia, que eles sejam edificados também e estejam, Senhor, se preparando para um dia estar contigo na missão eterna. Nós pedimos a tua bênção por nós, por todos os teus filhos. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome e o fazemos humildemente em nome de Jesus. Amém. Ei, feliz sábado? Feliz sábado. Não estou gostando não. O pessoal parece que não tomou café, né, Ju? Feliz sábado? Feliz sábado. Feliz sábado, irmãos. É um prazer enorme estar aqui na casa do nosso Senhor Jesus. Quantos aqui me conhecem? Levanta a mão. Baixa agora. Quem aqui já me viu na TV Novo Tempo? Levanta a mão. Ninguém me viu? Estão certo. Nunca fui lá não. Estão certo. É um prazer enorme estar aqui novamente para honrar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Estava falando com meu amigo Mateus ali, né, que faz um tempão que eu não canto. Toda vez que me chamam para cantar, eu fico gripado. Não sei porquê, mas eu acho que é o inimigo que passa um gelinho no meu nariz. Mas hoje eu não estou não, para honra e glória do nosso Senhor Jesus, né, que esse louvor possa aquecer os nossos corações, tá certo? Como descrever, como explicar o amor que vem de ti, Senhor, é tão profundo quanto o mar. Tu conheces bem as nossas provações. Palavras não conseguem expressar todo o nosso amor por ti. Mas ouça os corações, ouça-os cantar um hino de louvor, salvos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é o nosso amor, escute os corações.
mesmo se eu falar todo o céu e o mar, jamais iria conseguir te dizer do meu amor. Se ouvires o meu coração, ele vai dizer: vida deste a mim, a verdade em ti, meu caminho é. Mas ouçam os corações, ouça-os cantar um hino de louvor, salvos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é o nosso amor, escute os corações. Tu conheces bem as nossas provações, palavras não conseguem expressar todo o nosso amor por ti. Ouça os corações, ouça-os cantar um hino de louvor, salvos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande o nosso amor, escute os corações. Mas para expressar quão grande é o nosso amor, escute os corações. Amém. Bom dia, meus irmãos. Eu também nunca fui a Novo Tempo. Mas já apareci por lá. Na TV já. Mas não faço questão de aparecer lá também não. Há outros que precisam, que podem ser mais úteis lá. Eu faço questão de estar aqui com vocês. Para mim é um prazer estar com vocês. E eu já estou pensando que a gente já poderia considerar a ideia de voltar os cultos aos domingos. Quantos acham que dá para a gente voltar aos domingos, os cultos? 8? Então tá bom, já podemos voltar, né, Genildo? Tá, nós vamos considerar isso numa comissão e quem sabe a gente já na outra semana começa o culto aos domingos. Mas você que levantou a mão está com um problema sério. Os cultos agora são gravados e eu vou assistir. Mesmo que eu não esteja aqui, eu assisto. E se você não esteve no culto, aí eu vou cobrar. Tá bom. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Nesta manhã eu pretendo ser bem pastoral. Nós ainda estamos vivendo sob a anestesia
do coronavírus. Ainda estamos anestesiados com essa ideia de coronavírus. Alguns prisioneiros a ele. E eu então, nesta manhã, pretendo chamar você à reflexão. Pretendo exortar você, estimular você a acreditar que essas coisas aqui são passageiras. Influenciar você a confiar que o Senhor, que sabe todas as coisas, está atento e no momento certo vai intervir em seu e no meu favor. Por isso escolhi o texto de Romanos 8:18, e se você já abriu, acompanhe comigo. Diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É um texto muito emblemático e só poderia ter sido pronunciado, escrito por Paulo. Ele, de fato, tinha autoridade para falar palavras como estas. Porque se nós formos falar de aflições, e eu vou aqui daqui a pouco listar algumas delas, Paulo sabia o que era passar por aflições. Ele sabia também que a glória desse mundo é sem valor algum. Por isso esse texto ele é muito forte, ele é muito impressivo, ele é muito impactante. Ele deve falar ao seu e ao meu coração esta manhã. Esse texto deve chamar você e a mim a considerar o fato de que precisamos concentrar a nossa atenção no tempo por vir. E se estamos concentrando a nossa atenção no tempo presente, precisamos rever os nossos conceitos, rever aquilo que de fato nós entendemos ser bom para nós. Dizem os sábios que as perguntas é que movem o mundo, não as respostas. Então eu quero fazer algumas perguntas para você aqui ainda nesse ponto de introdução à mensagem desta manhã. A primeira: quando você aceitou Jesus, tinha expectativa de viver sem sofrimento? Responda para você, não precisa dizer amém. Fale para Deus: olha, Senhor, quando eu aceitei Jesus, quando eu encontrei, eu pensava que aceitar a Jesus resolveria todas as questões que me incomodavam. Mas depois, quando eu vi a realidade de uma forma muito cruel, desfez esses meus pensamentos. Muito dura a realidade. Uma segunda pergunta: tua vida tem sido tranquila? Você tem tido lutas? Quais os sofrimentos que você tem experimentado nesses dias? O que te incomoda? O que te faz perder o sono? O que te faz estar ansioso? Em alguns casos, estressado. Em outros casos, em depressão. O que te aflige? Quais são os seus sofrimentos? Em meio a eles, como você tem agido ou reagido aos sofrimentos? Eu gosto muito, irmãos, de falar desse tema. Dizem que a gente fala do que é próprio para a gente, né? Eu gosto muito de falar de sofrimento. Se eu fosse contar para vocês um pouquinho dos sofrimentos que eu já experimentei ao longo da minha pequena jornada de apenas 55 anos, alguns vão dizer que eu já estou velhinho, né? Mas depois dos 50 a gente começa a achar que viveu pouco.
Se eu fosse contar, por exemplo, na área das finanças, é possível até que alguns de vocês iam querer fazer uma coleta e ia para ajudar o pobre do pastor. Se eu fosse contar dos meus sofrimentos na questão dos relacionamentos pastor com membros, é possível que alguns de vocês iam falar, e olha que eu pensava que era tudo mil maravilhas. Se eu fosse contar para vocês parte dos meus sofrimentos, talvez vocês ficassem maravilhados de me ver, às vezes sorrindo, nem sempre, e perguntariam: como pode alguém que passou por tantas coisas permanecer firme? Mas eu não quero falar de mim. Eu não quero falar de sofrimento de Jesus, por uma razão. Quando a gente fala de Jesus, alguns têm dificuldade de entender que enquanto aqui esteve, ele foi homem e suportou as dores que nós experimentamos. Alguns têm dificuldades em aceitar e dizem: não, mas ele era Jesus. Então eu quero falar de alguém que nós admiramos, de alguém que experimentou sofrimentos, e a gente olha para esse alguém e fala: que fantástico, quando eu chegar lá no céu, uma das primeiras pessoas que eu quero conversar é com Paulo. Não há ninguém que não admire a Paulo, pelo menos eu não conheço, entre os cristãos. Entre os não cristãos, talvez haja alguns que o detestam, porque os argumentos de Paulo são muito fortes, são muito incisivos, contundentes, e quem para ouvir Paulo não permanece a mesma pessoa. Foi assim com o rei Agripa: quase me persuades a me tornar um cristão. Então eu gostaria de chamar você a olhar um pouquinho para esse homem, para esse personagem emblemático das Escrituras, que provou a dor, provou o sofrimento e passou pela morte. Morte por causa do nome de Cristo. Eu quero chamar você a olhar um pouquinho daquilo que esse homem sofreu. É bom a gente entender que antes dele desposar a causa do Evangelho, ele tinha uma vida sólida, uma carreira brilhante. Ele era reconhecido, ele era amado, ele era líder, ele era o bambambam. Ele era o Felipe Neto do pessoal da rede social aí, né? Para quem não sabe, Felipe Neto é um influencer aí na rede social que tá bombando. Bem, dos sofrimentos que Paulo experimentou, um dos que mais me trazem impacto, um dos que mais me chama a atenção, é o sofrimento de açoites. Você sabia que nos dias dele, a lei determinava que um prisioneiro ele poderia receber até 40 chibatadas. Esse era o limite máximo e não podia de forma alguma ser ultrapassado. No entanto, os homens que detinham, que eram responsáveis por cumprir a lei, eles criaram um jeitinho de burlar a lei. Essa coisa de burlar a lei parece que depois que o pecado entrou no mundo, passou a ser um frisson do ser humano. Até alguns que dizem: regras foram feitas para serem quebradas. Eu já falei isso algumas vezes, quão ignorante eu fui. Nem todas as regras precisam ser quebradas. Algumas sim. A lição da escola sabatina, eu estava ouvindo ela e os interlocutores da lição. Em algum momento, o Paulo fez uma pergunta ao Romilson,
e falou: Romilson, você acha que nós não devemos obedecer às lideranças constituídas, seja da igreja, seja do Estado, do nosso município? Como é que você considera isso? E sabiamente o Romilson disse que uma vez que eles estabelecessem regras que estivessem de acordo com a palavra de Deus, é nosso dever obedecê-las, é nosso dever respeitá-las. Então as regras que nós não podemos, melhor dizendo, podemos infringir, desrespeitar, são aquelas que não estão em sintonia, em harmonia com a palavra de Deus. Ou seja, nem todas as regras foram feitas para serem quebradas. E há algumas regras que, se quebradas, provocam tremenda dor e prejuízo à nossa integridade física e espiritual, mental, social. Há muitas regras. Se eu me reporto agora, a lei moral. Uma vez que eu quebro, por exemplo, o mandamento dos sábados, do sábado, o quarto mandamento, nós somos os guardiões desse mandamento, não os únicos, mas somos os principais na atualidade. Tiago fala: você quebrou um, é culpado de todos. Outro dia, alguém me dizia: como foi bom conhecer o sábado. Na verdade, ontem, eu já tenho falado para vocês, aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Hoje é o dia missionário, e o Recalculando a Rota, irmãos, é a nossa melhor ferramenta de evangelismo. E essa pessoa que eu quis mencionar, lá na Semana Santa, eu ofereci a ela o curso Recalculando a Rota. Chamei ela para assistir a Semana Santa e ofereci o curso Recalculando a Rota. Eu conheço essa pessoa pela rede social há muito tempo. Ela é filha de uma menina que eu evangelizei, menina que agora é avó, né? Eu evangelizei em 1989. A mãe, a filha e 2 filhos. Eles foram evangelizados, saíram da igreja, abandonaram a fé. Ela casou, a Alessandra, e teve a Larissa, que é essa que eu estou mencionando. E aí ela me mandou a mensagem quinta-feira dizendo: dia 7 de novembro é o meu batismo. Eu já sabia, porque o pastor havia me ligado e acertado essa data comigo para eu ir lá fazer o batismo dela. Eu não conheço a Larissa pessoalmente, vou conhecê-la no dia 7. E aí eu comecei a falar sobre a alegria de estar em Cristo. Mais uma vez eu aproveitei a ocasião. E ela disse: se eu soubesse o quanto é gostoso guardar o sábado, eu já estava guardando há mais tempo. Já estava guardando há mais tempo. Bacana isso, né? Mas muitos irmãos, muitos acham que as regras foram feitas para serem quebradas. Ai daquele que profanar o dia do Senhor. Ai deste. Deus não joga uma maldição, Ele apenas revela a consequência. Bem, no caso de Paulo, os algozes de sua época, os que tinham que cumprir a lei, eles criaram uma forma de burlar isso. E qual foi a forma? Ao invés de dar 40 chibatadas, que a lei dizia só podia ser 40, eles davam 39. Assim, eles podiam dar 39 chibatadas quantas vezes quisessem. Só não podia dar 40. Dessa forma, eles, enraivecidos com o preso, com o criminoso, eles davam 39 chibatadas num dia, levava aí algum tempo, nova condenação, mais 39 chibatadas, e segundo dizem os especialistas, as pessoas não aguentavam mais que 2 vezes, morriam. Mas Paulo recebeu 5 vezes 39 chibatadas. Faz a conta aí, você que é bom de português, 195 chibatadas. E como era esse chicote?
Era um chicote de couro cru, entremeado de ossos de animais. Segundo os especialistas, as primeiras 12 chibatadas eram dadas de trás para frente. Isto é, a pessoa ficava de joelho na frente do carrasco. Genildo é meu carrasco, eu ficava de joelho. Não, eu sou seu carrasco. Não, nenhum é, nem eu, nem você. Não é assim que funciona entre a gente. Nossa amizade não foi feita lá em Israel, nessa época, né, Genildo? Graças a Deus. É bom, mas o preso ficava de joelho, de frente do carrasco, e este pegava o chicote e o soltava no lombo do preso. As 12 primeiras chibatadas abriam valas na carne. As 12 seguintes produziam uma dor semelhante a chumbo derretido. Uma parte atingia no ombro e a outra na frente. Eu fui amigo de um menino, cresceu comigo, um maninho. Ele só apanhava de chicote. E dava uma pena dele tremenda, mas não tinha os ossos de animais presos ao chicote. Muito menos as bilhas, que alguns dizem que haviam também umas bilhas, umas bolinhas de chumbo, né? Não tinha. Bem, todas as vezes que o carrasco batia, o preso apanhava nas costas e no peito. Consegue você imaginar? Você já viu derreter chumbo, Danilo? Não? Já imaginou o grau da temperatura que ele chega até atingir o seu ponto de fusão para derreter um chumbo? De acordo com os especialistas, quem recebesse 2 quarentenas, isto é, uma de 39 e outra de 40, ou ficava maluco ou com sequelas permanentes em seu sistema nervoso. Aqueles que sobreviviam, que aguentassem. Paulo recebeu 5 e não ficou maluco. Porquanto nós saibamos, ele não ficou com sequelas. Paulo, falando dos seus sofrimentos, lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 24 e 25, ele diz assim: eu recebi dos judeus 50 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. Apanhou de vara, adulto apanhando de vara. Hoje as crianças não podem apanhar de vara, o mundo mudou. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. E uma noite, um dia eu passei no abismo. Isso aqui é um pouco do muito que sofreu o homem que era, repito, o bambambam, que tinha influência na sociedade, que tinha recursos, o homem que dominava o mundo. Seu círculo ali, por ser versado, culto, por ser de boa família, mas o homem que aceitou a Jesus como seu Senhor. E ele então mudou a condição de vida e passou a sofrer por causa do Evangelho. Lembra que eu te perguntei lá? Quando você se batizou, você nutria a expectativa de ter os seus problemas resolvidos, de não sofrer mais? Você provavelmente respondeu, e eu conheço pessoas que achavam que era isso. Vou me batizar, está tudo resolvido, acabaram-se os meus problemas e pronto. Mas não é isso que Jesus diz. Não foi isso que Jesus profetizou. Não foi isso que Jesus avisou. Apesar de todo o sofrimento, Paulo disse: não estou atentando neste momento para as coisas temporais, mas eu estou olhando para as coisas eternas. E creio que ninguém vai roubar a vitória da minha vida. Eu sou mais que vencedor, custe o que custar. Venham lutas, de onde vierem, a vitória está selada. Estas eram as convicções de Paulo. 2 Coríntios 4, 17. Deixa eu repetir o que ele dizia. Em meio a todo o sofrimento,
ele dizia: não estou atentando neste momento para as coisas presentes, temporais, mas olhando para as eternas. E creio que ninguém vai roubar a minha vitória, a minha coroa, a coroa da minha vida. Eu sou mais do que vencedor, custe o que custar. Venham lutas de onde vierem, a vitória está selada. Em outra parte ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. E ele acrescenta: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A nossa leve e momentânea tribulação, aflição, dor, angústia, dificuldade, produz em nós, provoca em nós um peso eterno de glória muito excelente. Traduzindo em miúdos esta afirmação de Paulo: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não há provação que não seja humana. Aquilo que Deus permite é para purificar, para me burilar, para me preparar, para me fazer mais forte. Quando eu passo por uma dor, quando eu passo por uma aflição, quando eu experimento a angústia que este tempo provoca, propõe, aqueles que são filhos de Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé, eu estou me preparando para dias piores, mas para a glória que me está reservada. É por isso que ele pôde dizer: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória de habitar a eternidade, olhando face a face para o nosso Senhor e Salvador, olhando as marcas nas mãos de Jesus e reconhecendo que foi por nos amar. E entendendo que estas marcas nas mãos de Jesus representam o maior sofrimento que alguém poderia ter experimentado na era do pecado, na era que nós vivemos. Estes acontecimentos de Paulo, eles nos trazem uma grande responsabilidade. Quando eu olho para Paulo, eu olho para mim e penso: misericórdia, por que eu estou reclamando por coisas tão pequenas? Nós temos lutas dia após dia, todo instante, mas se olharmos para Paulo, e eu disse a você que eu não queria olhar para Jesus, te chamar a olhar para Jesus, porque você poderia aceitar os argumentos que alguns usam por aí, que Jesus era sobre-humano, então ele conseguiu suportar. Então eu te chamei a olhar para Paulo, que era homem como nós somos, e experimentou dores muito maiores que as que nós experimentamos. Isso faz com que a nossa responsabilidade diante das lutas, elas sejam muito fortes. Nosso problema, irmãos, é que diante da menor dificuldade nós já nos colocamos a reclamar, e alguns de nós até dizemos que tudo está perdido. Alguns de nós até desistimos, achamos que não há mais solução. Tudo se torna difícil. Há uma palavra muito usada: a gente tem a habilidade de maximizar o sofrimento, de aumentar o sofrimento. E alguns se vitimizam, vivem se declarando vítimas de todo o contexto que existe nestes dias. Muitos se afastam dos cargos na igreja, desistem, não querem servir a causa porque não conseguem suportar as críticas, não conseguem lidar com o fato de que nem todos compram as ideias que são propostas. Outros abandonam os amigos.
os irmãos. E alguns não dão a menor importância às coisas de Deus e às relações que durante um tempo foram tão importantes para eles. O Evangelho, guarda essa informação. O Evangelho é bênção. Não há como negar. O Evangelho é bênção. O Evangelho, ele é a proposta que Deus nos dá de vivermos melhor, ainda que em meio às dificuldades. Mas, irmãos, esta proposta, esta bênção que é o Evangelho, ela não está isenta de aflições, de dores, de lutas. Até porque quando nós falamos o Evangelho é uma pessoa, é Cristo. E aceitar a Cristo significa estar disposto a sofrer as dores, guardando todas as proporções, as dores que ele experimentou. Precisamos entender o mundo, ele é o mesmo em todas as eras, cheio de dificuldades, cheio de problemas, mas nós precisamos entender que com o passar do tempo, a maldade vai se multiplicando. Isso é bíblico. O mundo vai ficando mais complicado, mais difícil. As dores se multiplicam, se tornam maiores, é fato. A maldade humana vai se intensificando e nós estamos vulneráveis a ela. O inimigo, ele está cada dia mais ardiloso, cada dia mais concentrado, mais ativo na proposta de disseminar o mal e trazer dor aos filhos de Deus. Temos que entender isso. A forma como vamos enfrentar as dificuldades determinam o nosso destino. A forma como vamos lidar com as nossas lutas e aflições determinam de que lado estaremos quando finalmente o bem e o mal se enfrentarem na batalha final. Mas se nós compararmos as nossas lutas com as lutas de Paulo, nós vamos observar e vamos entender que ainda vivemos no paraíso. Pelo menos essa é a nossa realidade aqui em nosso país. Ninguém aqui é açoitado por causa do Evangelho, ainda. Vai chegar o dia que isso provavelmente vai acontecer. Nós vamos observar que ainda vivemos em tempos favoráveis para aqueles que se declaram cristãos. O problema é que muitas vezes colocamos as nossas lutas como um terror em nossa vida. Talvez o desemprego, a doença, talvez difamação que alguém faz em relação a nós, calúnia, o desprezo de alguém. Normalmente o desprezo vem daqueles que a gente considera os nossos melhores amigos, porque são os melhores amigos que falham conosco, porque é deles que nós esperamos mais. Desprezo, indiferença. E aí as queixas nossas se multiplicam. Você sabe qual é a luta que você está lutando hoje? Você tem consciência do que de fato te aflige, do que está por trás dessa aflição? Você entende isso? Talvez você tenha se dirigido à igreja nesta manhã com o sentimento de que as coisas não estão fáceis, com o sentimento de que você está quase a ponto de desistir, com o sentimento de que não vale a pena. Eu quero te convidar esta manhã a olhar para Paulo. Se ele tivesse desistido, Deus teria que ter encontrado um outro apologeta do Evangelho, um outro defensor
do Evangelho. Provavelmente encontraria. Mas Deus escolheu Paulo. E Paulo aceitou com paciência os sofrimentos por causa do Evangelho, a ponto de dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então olhe para Paulo, que apesar de tanto sofrer, deixou-nos o legado. E a célebre frase: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso muito excelente. E esse peso muito excelente significa, no sangue de Cristo, estarmos habilitados a recebermos a coroa da justiça, a qual o Senhor reto juiz nos dará. Um pouco mais, e aquele que há de vir, virá. E quando ele vier, aqueles que suportaram com paciência, aqueles que aceitaram o Evangelho na sua verdadeira essência, estes experimentarão a alegria do encontro com Cristo. Me permita dizer, eu tenho que agradecer, né? Valeu. Obrigado, Núbia. Mas eu vou tomar um pouquinho para prestigiar. Me permita dizer a você que você não foi escolhido para desistir da causa. Você não foi escolhido para abandonar no meio do caminho o projeto de Deus para a sua vida. Você não foi escolhido para medrar entre os que fracassaram espiritualmente. Você foi escolhido para ser um vencedor, como Paulo. Você foi escolhido para olhar para a frente, para o alto, para Jesus, Senhor da sua vida. Você foi escolhido para suportar todas as aflições, todas as lutas, entendendo que a tua glória está por vir. O melhor de Deus para você está por vir. O melhor de Deus para nós não é para esse tempo aqui. Enquanto aqui estivermos, sofreremos as dores. Mas você pode me perguntar, qual foi o segredo de Paulo? Por que ele conseguiu superar, suportar? Por que ele conseguiu confiar? Uma coisa, Paulo tinha como característica a entrega àquilo que ele acreditava. Quando ele não acreditava que Jesus era o Cristo, ele acreditava que o judaísmo era aquilo que era correto, Paulo defendeu com intrepidez. Mas quando ele entendeu que estava equivocado e que Jesus era Senhor, ele entregou-se sem reservas a Jesus. E eu posso imaginar que todas as vezes que Paulo foi açoitado ou passou por outra dificuldade, ele o fez com o pensamento voltado para o Senhor, não para reclamar: por que me abandonaste? Por que o Senhor me deixou? Por que eu tenho que passar com isso? Mas para dar glórias ao Senhor, porque como servo dele, por amor a ele, ele estava testemunhando do nome de Cristo. Testemunhar é a palavra-chave, mas isso só é possível quando a gente procura estar perto de Jesus. E eu quero terminar cantando com você bem junto a Cristo, porque embora eu tenha iniciado falando que não ia usar Jesus como exemplo, de fato usei Paulo, eu quero concluir dizendo que só em Jesus nós podemos ser imitadores
Cristo, como Paulo era. Você deseja estar junto a Cristo? Fique em pé, canta comigo este hino. E se você, nesta manhã, se percebeu errante quanto à sua atitude em meio às aflições, louve a Deus, porque você teve a oportunidade de mudar a sua atitude a partir de hoje. Não mais lamúrias, não mais queixas, apenas fé e certeza de que o Senhor é contigo, e se Ele é com você, ninguém poderá ser contra você. Vamos cantar. Paciência, porque a tua redenção, a minha e a nossa redenção, ela está próxima. Vamos orar. Deus eterno, estes são tempos difíceis. Às vezes sentimos até vontade de abandonar tudo, de desistir, de
mudar o rumo da nossa vida. Mas se nós abandonamos o Senhor, para onde vamos? Só o Senhor tem bênçãos e salvação. Querido Pai, nós queremos nesta manhã reafirmar o nosso compromisso de confiar no Senhor, a despeito de todas as coisas. O mundo pode cair à nossa frente, ao nosso lado, ao nosso redor, mas nós vamos estar em paz, porque Jesus Cristo nos dá essa paz. Mas só podemos permanecer em paz se o Senhor nos der porção dobrada do Espírito, e nós clamamos, nos conceda o Teu Santo Espírito, para que bem junto a Cristo possamos atravessar os vendavais desse tempo, firmes, fortes, na certeza de que em breve a coroa da glória que nos está guardada nos será dada pelo reto juiz. Nós te pedimos estas bênçãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como o novo normal indica, nós não vamos ficar aí cumprimentando uns aos outros à porta. Deus abençoe a todos.